Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há algumas semanas eu comecei a série de vídeos dos carros mais bonitos dos anos 80 da Fórmula 1. Inclusive, ainda não terminei, tem pelo menos mais uns 2 episódios para levar pro ar. Só com as sugestões que vocês deixaram nos comentários. Mas como esse é um canal que gosta muito de misturar as coisas, antes de prosseguirmos com a série dos carros mais bonitos dos anos 80, nós vamos começar a série dos carros mais bonitos dos anos 90 na Fórmula 1. Lá nos vídeos da série dos carros mais bonitos dos anos 80 eu recebi muitos comentários com sugestões de carros da Benetton da década de 80 para levar para aqueles episódios. Inclusive eu levei para um dos episódios o B187, que é um carro com linhas e cores que se destacavam muito nas pistas naquela época. Mas, na minha opinião, os carros mais bonitos que a Benetton fez são os carros do início da década de 90. Principalmente o B191, o carro que a Benetton levou para as pistas na temporada de 1991. Esse carro estreou no Grande Prêmio de San Marino, a terceira prova da temporada de 1991. E ficou nas pistas até o final da temporada, sendo que nas primeiras provas da temporada de 1992 foi utilizada uma versão atualizada desse projeto, o B191B, que era muito parecido com o B191, mas eu prefiro ainda o B191 de 1991, que tinha um aerofólio azul. Esse carro ficou muito conhecido aqui no Brasil por ser pilotado por 2 pilotos brasileiros no decorrer do ano de 91. Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno iniciaram a temporada como os pilotos titulares da Benetton e correram junto por 11 etapas até o Grande Prêmio da Bélgica. Nas últimas 5 provas da temporada, o Roberto Pupo Moreno foi substituído pelo alemão Michael Schumacher. Foi com esse carro aí, o B191, que o brasileiro Nelson Piquet conquistou a sua última vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio do Canadá de 1991. Esse carro chamou bastante atenção na época por aperfeiçoar um recurso que a Tyrrell já tinha levado para as pistas em 1990, que é utilizar o bico com a ponta mais alta, mais elevada em relação ao solo, para otimizar a passagem do ar por baixo do carro, o que ficou conhecido como bico de tubarão. Esse bico deixou o aspecto do carro bem diferente em relação aos carros de Fórmula 1 da época e acabou virando tendência para todas as equipes a partir da metade dos anos 90. E outra coisa que chamava bastante atenção desse carro, principalmente para nós brasileiros, eram as cores utilizadas. O carro era amarelo, azul e verde, uma programação visual montada basicamente com a combinação das cores da bandeira do Brasil. Um carro muito bonito, pintado nas cores do Brasil, com 2 brasileiros pilotando. E isso foi muito legal na época. O B191 era equipado com um motor Ford Cosworth HB V8, venceu uma prova com o Nelson Piquet no Canadá e subiu mais 2 vezes ao pódio também com o Piquet, nos Estados Unidos e na Bélgica. Foi projetado pelo John Barnard, que já é nome frequente aqui nas séries de carros mais bonitos do canal, mas teve o dedo de mais 2 grandes nomes da engenharia da Fórmula 1 nesse projeto, Rory Byrne e Ross Brown. Aí é covardia. Que trio, hein? É como se pudéssemos chamar o Bob Dylan, o George Harrison e o Roy Orbison para fazer uma banda. Everybody got somebody. Em 1994, nós tivemos a estreia de uma nova equipe na Fórmula 1, chamada Syntec, uma equipe formada por uma empresa que trabalhava no desenvolvimento de design automobilístico. Então, se a especialidade dos caras era design, nós até poderíamos esperar que o carro não tivesse um bom desempenho nas pistas. Mas não dava para aceitar que apresentassem um carro feio. E realmente, no quesito beleza, os caras não decepcionaram. Levaram para as pistas o S941. Um carro muito bonito, com um desenho bem harmônico. Olhando pela lateral, as linhas da carenagem seguem os elementos externos do carro, como os pneus, dando a impressão visual de que é um elemento só e não partes montadas. O bico do carro tem uma curvatura bem diferente do que era utilizado pela maioria das equipes no grid
ali no início dos anos 90, uma curvatura que valorizava bastante a frente do carro junto com a asa dianteira. É um desenho de carro que, na minha opinião, se aproxima muito mais de um projeto artístico do que de um projeto aerodinâmico, que tenha como foco a performance e não o visual. Outros dois detalhes que chamavam bastante atenção nesse carro é o padrão cromático da carenagem, um azul escuro que puxa para um lilás misturado com preto, e conforme a quantidade de luz que incidia sob a carenagem, essa cor ia mudando, essa tonalidade ficava diferente, deixando um efeito visual muito bonito enquanto o carro passava em alta velocidade na pista. E claro, o logo da MTV, que chamava demais a atenção, exposto na lateral do carro como patrocinador master. E o ponto negativo desse carro é que ele acabou ficando conhecido no mundo todo por ser o carro do acidente fatal do Roland Ratzenberger, naquele fatídico final de semana do Grande Prêmio de San Marino de 1994, um dia antes da morte do brasileiro Ayrton Senna. No treino classificatório no sábado, o Roland Ratzenberger acaba sofrendo com esse carro da Syntec o acidente que tiraria sua vida. O S941 foi desenhado pelo britânico Nick Wirth, que era o dono da empresa de design Syntex Simulation Technology. Era equipado com um motor Ford Cosworth HB V8 e foi pilotado no decorrer da temporada de 1994 pelo Roland Ratzenberger e por vários outros pilotos no decorrer do ano. Dentre eles, o David Brabham, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Brabham. Mas ninguém obteve bons resultados, ninguém conseguiu conquistar nenhum ponto sequer com o S941. Era bonito, mas era perigoso e não andava nada. Nos vídeos dos carros mais bonitos dos anos 80 eu já recebi vários comentários dando sugestão para colocar na série dos anos 90 os carros da Williams, principalmente o pessoal sugerindo o FW14 ou o FW14B das temporadas de 91 e 92. E realmente esse carro é um carro que chamou muito atenção na época, por ser um carro muito bonito e também por roubar a cena com o desempenho assombroso que levou para as pistas, sendo considerado até hoje por muitos o carro mais dominante da história da Fórmula 1. Ali naquele início dos anos 90, a Williams levou para as pistas por 3 anos seguidos carros muito parecidos. Em 1991 levou o FW14, em 1992 o FW14B, que visualmente era o mesmo carro de 1991, as diferenças estavam mais por baixo da carenagem, e em 1993 levou o FW15. Esse sim tem algumas diferenças visuais em relação ao FW14. As principais são a entrada do patrocínio da Sega no carro, que acaba tirando o logo da Labatt de alguns lugares para entrar o logo da empresa de games, e que na minha opinião acabou levando um detalhe muito legal para esse carro, que são as perninhas do Sonic, bem na posição onde ficam as pernas do piloto dentro do carro, na lateral do cockpit. E outra diferença do FW15 para o 14 é o desenho dos sidepods. O FW15 tem a parte traseira dos sidepods modelada em uma angulação diferente, mais fechada do que o desenho dos sidepods do FW14. Na opinião de vocês, qual modelo ficou mais bonito? O FW14 ou o FW15? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. E uma característica dos carros da Williams que já vinha lá dos anos 80, eu até cito no vídeo que eu falo do FW11, é a agressividade que o padrão cromático utilizado na pintura da carenagem transmite para o espectador. A combinação de azul, branco e amarelo naquele carro, passando em alta velocidade na pista, deixa uma sensação de agressividade muito grande para quem está assistindo. Parecia que aquele carro literalmente atacava os outros na pista, e eu achava isso muito bacana. Os FW14 e o FW15 eram equipados com um motor V10 da Renault. O responsável por projetar essas belezas foi o nosso já conhecido Adrian Newey, e eu nem preciso dizer que esses carros cansaram de ganhar a corrida. O FW14 venceu 7 provas em 1991, o FW14B venceu 10 provas em 1992 e o FW15 também venceu 10 em 1993. Título mundial para o FW14B em 1992 com o inglês Nigel Mansell e título mundial do FW15 em 1993 com o francês Alain Prost. Em 1991 estreava nas pistas da categoria uma equipe que levaria no decorrer dos anos muitos carros que entram até hoje na lista dos mais bonitos da história da Fórmula 1. A Jordan, fundada pelo empresário irlandês Ed Jordan.
E já no seu ano de estreia, Jordan mostrava que destaque nas pistas não faltaria, quando foi apresentado o Jordan 191, o carro projetado e desenvolvido para a temporada de estreia da Jordan. O Jordan 191 chamava bastante atenção pelas cores predominantes na programação visual, uma combinação de verde e azul, sendo que esse verde vinha do seu patrocinador master, a 7-Up, uma marca de refrigerantes, que também chamava muita atenção estampada na lateral do carro, e deixava a programação visual ainda mais bonita, já que a logo em si era uma logo muito bonita. Mas o destaque desse carro não ficava só na sua programação visual. O desenho do carro em si também era um desenho bem diferenciado, e eu diria que até bem moderno para aquela época. A curvatura suave do nariz do carro, o bico já elevado do chão, sem utilizar o bico tubarão, que ainda era novidade ali em 1991. O desenho da asa dianteira, que já era bem mais trabalhado do que a maioria dos carros da temporada. E as linhas laterais do carro também são bem diferenciadas. O desenho das passagens de ar, a união do cofre do motor com o cockpit, que fica com uma inclinação para a parte frontal do carro no Santo Antônio, avançando sobre a cabeça do piloto. O difusor de ar traseiro também é bem desenhado, e esses detalhes diferenciavam muito o 191 dos demais carros do grid, tornando esse verdinho aí um dos carros mais bonitos de todos os tempos na Fórmula 1. O 191 era equipado com um motor Ford Cosworth HB V8, foi o primeiro carro que o alemão Michael Schumacher pilotou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1991, foi desenhado pelos projetistas britânicos Gary Anderson e Andrew Green, este último atuando até hoje na Fórmula 1. O Green é chefe técnico da equipe Aston Martin atualmente. No campeonato de 1991, esse carro conquistou 13 pontos e colocou a Jordan numa ótima 5ª posição no Mundial de Construtores. Um desempenho impressionante para uma equipe estreante na Fórmula 1. O ano de 1997 foi um marco para a história da Fórmula 1, principalmente para a McLaren, pois foi ali que a equipe inglesa iniciava a era das flechas de prata na Fórmula 1, com o lançamento do MP412. E para lançar uma era, nada melhor do que um show do grupo musical mais famoso da época. As Spice Girls apresentaram ao mundo a primeira flecha de prata da McLaren, no início da temporada de 1997. Mas não é desse carro que eu quero falar hoje, e sim do carro do ano seguinte, a segunda flecha de prata da McLaren, mais conhecido como MP413. O carro da equipe McLaren da temporada de 1998. Se o MP412 já tinha ficado bonito na cor prata, o MP413 beirou a perfeição. O carro ficou mais robusto, mais imponente e passava a impressão de ser mais agressivo do que o seu antecessor. A combinação de prata, preto e vermelho ficou muito bacana, principalmente na disposição de cores no bico do carro, que melhorou muito em relação ao MP412, que já era nesse formato, mas parecia que o carro tinha tomado uma porrada na frente do nariz e tinha ficado com a ponta vermelha. No MP413, o vermelho fica mais focado na parte inferior do bico, dando a impressão de que a passagem do ar em alta velocidade está aquecendo o bico. Ficou muito bacana. Além, claro, do desenho do carro em si, um desenho bem limpo, com as linhas simples, que já não é novidade eu citar essas características aqui no canal, já que esse é mais um projeto do gênio Adrian Newey, que é o mestre desses projetos bem aerodinâmicos, com passagens de ar suaves sob a carenagem do carro. O MP413 era equipado com um motor Mercedes V10, venceu 9 provas na temporada de 1998 e conquistou o título mundial com o finlandês Mika Häkkinen. Tudo tem um preço. E fechamos a conta por aqui, pessoal. Escrevam aí nos comentários mais informações sobre esses carros que eu trouxe no vídeo de hoje, que eu não tenha citado no vídeo, e sigam deixando mais sugestões de carros dos anos 90, que daqui a alguns dias eu trago a parte 2 dessa série aqui pro canal. Um grande abraço para todo mundo, até mais! No compasso sem refrão.